Oi, Pati! Senhora! Sejam bem-vindas e bem-vindos. Tá alto? Hoje a minha iluminação tá melhor. A nossa segunda noite de Mahashivaratri, que não é a noite nesse momento, porque na verdade eu não vou conseguir fazer a noite só hoje, mas amanhã e os próximos dias, desses 9 dias, eu vou manter às 8, tá bom, gente? Oi, Renato! Uhul! Nosso incenso para Mahadeva, vou colocar aqui no cantinho. E, como vocês já sabem, pode ser que aconteça aqui uma invasão de um cão, de uma cachorra chamada Durga. Gente, olha aqui, Vasuki, ou Adishesha, ou Kundalini, ou as nagas todas e a deusa Manasa também, que pode representar, porque ela é a mãe das nagas, das serpentes. E agora eu vou traduzir tudo isso que eu falei, né? Essa serpente que está aqui, como ontem eu falei da Vasuki, que é a serpente que fica no pescoço de Shiva, né? Que na verdade ela não pica ele, ela faz um adorno, né? E traz, e na verdade a representação dela é que ele tem o domínio, né? Sobre os próprios instintos, sobre a questão do ego e principalmente a Kundalini, né? Agora, aqui, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Que eu vou trazer... Oi, Paulinha! Essa é outra Paulinha! Saudade de você! Bom, nesse momento que a gente vai falar das serpentes, então eu vou correlacionar, porque tem várias representações, como hoje ainda estamos falando de Shiva, e ó, de novo, aconteceu alguma coisa aqui. Eu acho que eles estão pedindo para eu tirar a música, para não ter direitos autorais. Então tá. Será que é isso? Vou mudar de música. Acho que não vai adiantar. Estamos falando de Shiva e o processo que a gente tem na grande noite, né, no Mahashivaratri, nessas 9 noites, que é o processo de purificação do nosso canal, né, de Sushumna, que é o nosso canal central, que facilita a subida da Kundalini, que encontra Shiva, né, que bate lá na pineal, abre o terceiro olho e nos mostra, né, para a realidade para além da ilusão, né, que esse é o processo do Shivaratri. Então, diminuir a questão do sentimento, do sofrimento e, na verdade, que a gente possa ter um olhar mais fluido, né, porque também a gente não vai resolver tudo do dia para a noite, mas podemos tomar uma decisão e sair de um lugar de resistência, que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a representação das serpentes com tudo isso, né? Então eu decido sair das minhas resistências e encontrar a luz de Shiva. Então como que eu faço essa correlação? Primeiro, tem essa Vasuki e tem a serpente, que é a grande serpente, que é a serpente de 1000 cabeças, que é que mantém a existência, que ela está atrás de Vishnu. Aqui ela já tem outra representação. Essa serpente, ela é sustentadora. Aqui nós temos, será que dá para ver direitinho? Tá vendo aqui, ó, várias cabecinhas das nagas, das serpentes. Elas estão sustentando Vishnu e Lakshmi. Então, aqui eles estão seguros. Diferente de Vasuki. Eu não vou pegar Shiva porque eu peguei ele ontem. Acho que vocês viram no Reels, né? No videozinho. E ele tem a serpentezinha aqui. Elas têm, bom, por serem serpentes, então elas têm a sua correlação.
E por que que eu tô falando também de Adi e Shesha? Porque Shiva é o pai do yoga. E na tradição védica, Adi e Shesha, na verdade, enquanto Shiva e Parvati estão no processo do Tandava, que é a dança, né, do Tantra, que é tão falado e que acontece na noite de Mahashivaratri, Vishnu está descansando na sua Adi Shesha, na sua serpente, né, que sustenta a paz dele, e ali eles estão contemplando a dança de Shiva e Parvati, e até que Adi Shesha resolve manifestar esse movimento, essa sabedoria, essa transcendência de Mahadeva com Parvati no plano terreno. E aí a tradição diz que Adi Shesha, então, resolve ir para a existência, para a matéria. E cai, se dissolve e pinga nas mãos de uma mulher que eu esqueci o nome. E, na verdade, cai, pinga e cria e nasce uma criança, um menino, que é Patanjali. Nada mais, nada menos do que o pai do yoga na vida terrena. Patanjali escreveu as primeiras escrituras do yoga. Ou seja, Patanjali nos ensina a sabedoria da união de Shiva e Parvati, que é o processo de iluminação, né? Então, se a gente for ver, a Trindade, ela tá muito conectada e às vezes a gente pensa que é separado, né? Shiva, Vishnu, Krishna, que na verdade entre eles existe uma correlação, né? Então, enquanto Shiva e Parvati têm esse processo e ensina, né, nos mostra essa transcendência, então Adi Shesha, que na verdade é quem sustenta e nos traz segurança, desce e manifesta e escreve, coloca, inclusive assim, né, tem as escrituras de Patanjali, os sutras de Patanjali, que nos ensina o yoga, que é nada mais, nada menos também, que nos ensina a ter paz. Ué, mas ter paz é ser feliz eternamente? Bom, como eu falei um pouquinho ontem, né, na verdade a gente não pode deixar a iluminação muito distante da gente, porque senão ela fica inacessível, inatingível. Quando, na verdade, se a gente faz as nossas escolhas a cada dia e perceber o nosso estado de espírito a cada dia, é isso que vai nos aproximar dessa sabedoria que diminui o sofrimento, né? Que é, nesse sentido, o processo do yoga, né? Por isso que Mahadeva, que Shiva, é o pai do yoga. Então, nós temos Vasuki, que é o movimento, a transformação, o veneno e a cura. Ela é um movimento ascendente, que também é a nossa Kundalini, né? A representação. A Adi Shesha, ela já é um outro movimento de trazer paz, né? Que as 1000 cabeças dela experienciam a experiência, né? Então, se a gente for falar agora dos reinos das Nagas, que se eu não me engano é Nagaloka, né? O lugar das Nagas, é numa dimensão... qual é a palavra? Inferior, vamos dizer assim, né? Porque na verdade elas carregam os códigos, vamos dizer assim, para abrir os portais da nossa força, que está escondida nos nossos medos. Por isso que a subida da Kundalini é tão importante, por isso que o Mahashivaratri é um momento muito importante da gente tomar essa decisão de falar, poxa, eu não quero mais ficar escondida nas minhas dores. Eu posso tomar uma decisão e me permitir aproveitar esse movimento, né, de me purificar dos meus próprios medos e me aprofundar neles e integrar. Porque olhar para nossa sombra não é ignorar ou viver ela por inteiro. É integrar, é perceber que, na verdade, aqui, né, somos seres humanos e temos as nossas limitações, temos muitas camadas, né? Então, como ontem eu falei, poxa, a gente fica tão auto-observador quando entra nesse caminho da espiritualidade, ou também para quem é terapeuta, professor e tal, e a gente se engana muito nessa auto-percepção porque se perde no ego, né? Eu sou soberana. Mas aí esse é o ponto, né? O quanto a gente consegue trazer a nossa humildade para aprofundar mais e perceber que
tem muita coisa ali que a gente não aceita sobre nós. As nossas sombras, os nossos instintos, inclusive os nossos desejos. Que quanto mais a gente não vê, quanto mais a gente fecha os olhos para aquilo que a gente julga que seja ruim, maior aquilo vai se tornando, né? E aí é o ponto, quando eu me permito a enxergar, eu vou ter que me entregar, vou ter que ir lá pro chão, vou me entregar. Eu rastejo, mas eu começo a tomar uma decisão de sair da lama, vamos trazer assim, e vou para o movimento do despertar. Então, eu vou para o movimento da luz, né? Então, as nagas, elas têm esses códigos da nossa ancestralidade, da força que a gente tem e a gente esconde, né? De nós mesmos, a gente tem medo do sucesso que a gente pode ter, a gente tem medo de tantas coisas que a gente não consegue ver porque sente. E de novo, né? A gente sente, esconde, não sabe lidar, etc. Ou vive em excesso e se perde, né? Também. Porque, não sei se vocês já viram falar sobre o Tantra, né? Vou até arrumar essa frase, né? Porque o Tantra é famoso. Mas o Neo-Tantra, né? Então, traz esse olhar, inclusive, da sexualidade. Teve até um aluno meu ontem que perguntou sobre questões sexuais, porque, na verdade, tá correlacionado em algum nível. Por isso que ele comentou, viu, gente? Mas esse movimento do Tantra, ele justamente é um facilitador desse caminho pra gente. Só que a gente aprende a lidar com o desapego. E aí vem as relações que, na verdade, aparentam ser relações livres quando tem um desejo apegado, escondido ali, que te faz conectar com uma densidade que pode não fazer bem e, inclusive, machucar a pessoa que você tá junto, porque também você não tá conseguindo ter verdade consigo, né? Não sei se vocês já viram essa dificuldade de lidar com a verdade de uma relação aberta, que também é difícil quanto a monogâmica, né? Então, por que eu trago sempre casal? Porque, na verdade, é a união das polaridades, né? Então, a gente não fala aqui de gênero, a gente fala de polaridade. Então, a serpente, ela tá lá, ela nos ajuda a enxergar e a transcender e encontrar a clareza. Aí, com isso, eu trago uma deusa, que é Manassa. Infelizmente, eu não tenho ela aqui para mostrar. Ela é filha de Shiva. Não vou entrar em detalhes sobre ela, mas ela nos incentiva, ela é a mãe das nagas, ela é a mãe das serpentes. Ela também tem uma serpente aqui, assim, né, atrás dela. E o que ela nos ensina, principalmente é o feminino, né, as mulheres, é que a gente pode transformar, a alquimia dos nossos venenos em remédio, em cura, em poder, em transcendência. Então, nesse movimento todo, né, de Vasuki, que representa, que está ali em Shiva, representa esse movimento todo, nós temos a Adishesha, que aí, se a gente for falar de Vishnu, de novo, Vishnu é o mantenedor. Então, enquanto Shiva destrói toda a nossa ilusão, Vishnu traz a segurança e a paz, o movimento contínuo para que a gente se mantenha seguro na escolha que nós fizemos. Por isso que a Adishesha é uma protetora. E Manassa, voltando à deusa, ela nos ajuda quando, por exemplo, estamos doentes. Om Hrim Shim Krim Hrim Manasyai Namaha. Om Hrim Shrim Krim Hrim Devi Manasyai Namaha. Eu não tô falando direito porque eu tô com outro mantra na cabeça, mas a gente pode cantar esse mantra que eu posso trazer direitinho amanhã. Porque tem algumas palavras que troca e tal, eu não quero falar errado, né? Mas é mais ou menos essa base. E você pode, quando você tiver com algum problema, alguma dificuldade, alguma doença, você pode rezar para ela. Om Hrim Shim Krim Manasa Devyai Namaha. Om Hrim Shim Krim Manasa Devyai Namaha. Om Hrim Shim Krim Manasa Devyai Namaha. Pra quem sabe o sânscrito aí, pode me corrigir, tá? Mas, na verdade, é basicamente isso. Eu posso estar trocando um Hrim Shrim Krim, que, né, eu posso estar trocando aí. E, na verdade, é muito do nosso coração e da nossa conexão pra gente trocar de pele. Então, esse processo dessas 9 noites,
quando a gente entrega, né, que nem eu falei, o nosso sankalpa de ontem, ao invés de ser um pedido, pode ser entrega. Eu entrego para as dificuldades, para os meus medos. E nesse sadhana, que é a própria rotina, né, que você determina para sua purificação, você pode acrescentar, então, que a gente vai fazer um pouquinho hoje, se vocês quiserem, práticas corporais que ajudam, mantras que nos ajudam, né? É claro que, na verdade, a gente está no processo de Shiva, então a gente vai rezar essas 9 noites para Shiva, mas é o próprio movimento de purificação, transformação para a ascendência acontecer já desde antes, para quando chegar na noite, você tá mais preparado. E eu falei ontem, citei a questão da alimentação, mas não falei muito, né? E é interessante que a gente mantenha a nossa alimentação, o nosso corpo leve, né? Pra gente facilitar todo esse processo. E eu não posso deixar de falar dos 7 chakras. Chakras nós temos muitos, né? Falando dos 7 chakras que envolve justamente o que a gente precisa perceber e ultrapassar no sentido de liberar energia, emoções, apegos mentais e etc, né? Então a gente tem esse caminho, então nós temos muitas travas nos nossos chakras. Então não é tão fácil assim, eu vou ficar rezando Om Namah Shivaya 9 noites e vou lá me libertar. Na verdade, você vai ter acesso, você vai ter algum movimento de purificação. Isso se você se determinar e fizer e continuar, por exemplo, nessa prática que eu tô fazendo junto comigo, ou enfim, não precisa ser comigo, né? Mas se você fizer a sua prática, você vai ter o movimento. Mas a gente não pode esquecer que o processo dos chakras, ele é mais complexo, né? E aí eu aproveito esse gancho para falar do porquê que eu uso o espelho d'água. Espelho d'água, inclusive, depois que eu usei esse nome, eu lembrei, né, e vi que tem uma passagem que fala do espelho d'água no Bhagavad Gita, né? E, na verdade, é o reflexo. Eu ia colocar a estrela d'água. A estrela d'água, por quê? Porque é o céu refletido na Terra e nós como canal. Ou seja, eu sou serpente e eu sou cosmos, no processo de consciência. Né? Porque a gente não vê a consciência, mas a gente tem o corpo, por isso que fica muito mais fácil a gente perceber esse corpo. Mas quando a gente fala do reflexo, é como se a gente fosse o canal, essa ideia não, né? Esse movimento do reflexo da estrela d'água, eu estou refletindo o céu na Terra em mim, ou seja, eu estou infinita. Eu não estou presa nas formas, eu estou permissiva. Eu posso sentir dor, mas eu não preciso sofrer, entende? Aí vem Buda, né? Que Buda fala pra gente isso. É uma das falas dele, né? Você sentir dor, a gente vai sentir, mas sofrer é uma escolha. Então, quando a gente abre isso e fala assim, poxa, eu vou para as minhas profundezas e permitir esse movimento e, inclusive, decidir sair do rastejar e ir para a subida, então a gente tem esse movimento de permissão. E aí o espelho d'água, o espelho, por quê? Porque a minha alma está refletindo o que eu faço, a intenção que eu coloco nas minhas ações é o que vai refletir no mundo. Ou como eu enxergo alguma coisa, é como eu vou experienciar aquilo. Então, às vezes você está falando alguma coisa para mim e eu tô carregando dores do meu passado. Eu posso me sentir chateada por algo que você não teve intenção. Isso é o meu reflexo, né? Então, quando a gente limpa esse reflexo, purifica os canais, os nadis, né? Que também hoje não cabe falar muito. Quando você se permite a fazer essa limpeza, essa purificação, você começa a enxergar as coisas e se identificar menos. E isso já é a própria diminuição do sofrimento. Só que isso só vai acontecer quando a gente tiver a humildade e a permissão de integrar tudo aquilo que a gente identifica como eu não gosto disso em mim, eu não quero isso, e fica mais preso. E quando a gente pode trazer
às vezes a gente pode trazer até bom humor, né? E brincar com o próprio desconforto, sabe? E deixar passar, observar, né? Isso é manter o espelho da melhor forma que você conseguir limpo na vida, entende? Então, esse processo, por mais que a palavra espelho d'água parece que seja uma coisa assim, mas o que será que é isso, né? É exatamente a limpeza do canal que a gente tem como corpo, serpente. Eu permito a purificação, ou seja, a minha consciência reflete, a minha alma reflete nas minhas ações. Pode parecer estranho ainda, mas é interessante que a gente tenha essa permissão do infinito. Eu, como serpente, eu, como corpo, eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, e eu não preciso entrar em dor nisso. Eu posso só, na verdade, permitir essa abertura do bem-estar de dentro para fora. E bem-estar, ele vem de um lugar de aceitação. Às vezes o que eu estou experienciando, eu não gosto, não quero. Mas isso é ego, eu não gosto, eu não quero. Infelizmente é. Poxa, mas eu mereço viver algo diferente do que eu estou vivendo. De fato. Só que para que a gente consiga experienciar aquilo que a gente merece, precisa estar na permissão. E não no olhar de escassez. O olhar de perda, o olhar de falta. Eu não quero, eu não consigo, eu não sei, eu não sei, né? Como que eu saio dessa situação? Eu não sei como lidar. Então, quando você abre para... Deixa eu perceber o que eu tenho aqui, onde eu tô me escondendo, o que falta coragem para eu fazer algum movimento. E aí onde a serpente vem e nos mostra o caminho, de dentro, entende? Então esse despertar, ele vem primeiro com um movimento de purificação. Por isso que ontem eu falei, vamos entregar, né? Então hoje você pode, ontem a gente entregou para purificação, hoje a gente pode então entregar para o vazio, menos estímulos externos, mais percepção do corpo. E com isso eu vou fazer com vocês um pranayama, uma respiração e uma prática bem pequenininha para facilitar esse processo, tá? Deixa eu só pôr meu cristal ali. Bom, eu não sei como vocês estão. Agora eu vou dar uma pausa para quem quiser perguntar, se vocês quiserem. Ai, minha vazuki aqui está torta. Gente, não é demais? Vocês estão bem aí? Eu vou pedir para que vocês sentem de uma forma que seja confortável, tá? Então eu tô aqui com... Caiu minha bola de cristal. Confortáveis. Aqui eu tô, ó, com os meus pés para cima, não estou em Padmasana, né, que é a postura de lótus, tô quase, mas não precisa ficar nessa postura, mas é importante que você tenha, ó, um aconchego das suas costas e a firmeza aqui da tua base, porque a tua serpente vem daqui, tá? Então, para que a gente permita esse movimento, a gente não pode estar preso. Coluna ereta é diferente de coluna reta. Então, a coluna ereta, ela tem curvas naturais, né? Então, eu como fisioterapeuta, preciso lembrar, né? Nós temos a lordose natural, a cifose natural e a lordose natural, ou seja, nós temos curvas lombar, torácica e cervical, né? Então, para que a gente consiga encontrar esse eixo, a gente pode aqui, ó, faz um movimento de quadril, empina bumbum e contrai, e perceba esse eixo. Faz de um lado para o outro. E aí você vai encontrar o teu eixo confortável, ativando os músculos de base aqui sem forçar. É só uma ativação para que você possa abrir e relaxar. Os ombros vão lá para trás. O seu queixo está paralelo ao chão. Agora, você vai puxar o ar bem grande, percebendo a expansão desde baixo. Coloca o seu terceiro olho, o seu olho fechado, o olhar no terceiro olho. E solta o ar, pode soltar com a voz. Aqui você intenciona, eu libero todas as tensões
que eu carreguei até aqui, e principalmente aquelas que eu percebo e as que eu não percebo que eu devo soltar nesse processo. De novo, você vai inspirar. Expande, expande, expande. Seu rosto está relaxado, seu peito está aberto. Solta o ar e solta a voz. Entrega para a terra, entrega para as nagas. Porque você entrega, inclusive para sua ancestralidade, ter um acesso a você. Porque às vezes você está tão carregado na mente e nas tensões, até emocionais, que impede um movimento ascendente da sua ancestralidade, da sua memória, da sua própria mônada, né? De novo, continua, inspira. Solta a voz. Esse movimento, agora, você vai fechar os olhos, vai ouvir a Durga latir no fundo. Você vai fechar os olhos. Vai entrar em contato com o seu baixo ventre. Vai abrir caminho para o seu cardíaco na sua respiração. Intenciona aqui uma abertura do seu canal, dos seus esfíncteres, sabe? Lá embaixo. Contrai e relaxa e abre uma possibilidade de conexão com a terra. Puxa, abre o seu cardíaco, libera a mandíbula e leva o seu olhar no terceiro olho. Pode manter os olhos fechados. Mantenha a sua respiração assim. E você vai mentalizar, eu permito o meu canal se purificar através da minha respiração e da minha entrega. Quando a gente faz a respiração soltando a voz, nós temos a facilidade de liberar coisas que precisa sair, né? Coisas que eu não falei, coisas que eu engoli. Continua. Você pode até cantar o A. Sente o calor no peito. Vai encontrando um conforto em você, em seu movimento. Lembra de deixar sua mandíbula solta, seu olhar sereno. Enquanto você faz essa respiração, você vai perceber e permitir os seus pensamentos passarem sem que você entre. E se você entrar e perceber, solta. E mantém essa abertura e intenciona esse dissolver. Perdão, os cachorros. Chegou a Durga. Mantenha a sua respiração, abre o seu cardíaco. Mentaliza. Eu permito a purificação do meu canal. Eu permito a conexão com a minha verdade. Que o caminho se abra de acordo com a minha verdade, não com o meu querer que me aprisiona. E com isso, nós vamos então iniciar a nossa reza de hoje para Mahadeva. Então você, ainda com esse mesmo estado de plenitude, ou o estado que você consegue chegar agora, você pega a sua japamala, ou se não tiver, você acompanha comigo aqui. A vela, ela continua acesa aqui. Vou pegar. Então, que nesse momento, ontem nós já iniciamos o nosso Sankalpa, né? Que é a entrega, a purificação do nosso canal para nossa real conexão e diminuição da dor. A gente mantém nisso.
cada vez mais se percebendo e colocando a intenção na chama dessa vela. E hoje, com o auxílio das nagas, com o auxílio de Vasuki no processo de transformação, o auxílio de Adi e Shesha, que veio como matéria também, que nos ensina como caminhar no plano terreno, com os ensinamentos de Shiva. Então, que nesse momento a nossa intenção seja fortalecida. E aí, você que tem a sua japamala, você vai pegar aquela bolinha que tem o vermelhinho, né? Tem um coisinho esse aqui. Você vai pegar e a gente vai fazer como ontem os Gayatris, né? Vocês salvaram? Não, né? Será que eu escrevo aqui? Alguém quer que eu escreva o mantra para acompanhar junto ou não? Porque às vezes vocês nem estão entoando junto comigo, né? Mas estão sentindo com o coração. Bom, de qualquer forma, então vamos lá. A gente abre com Ganesha e segue para 3 vezes o Gayatri de Shiva e vamos para o Om Namah Shivaya 108 vezes com essa intenção de purificação, entrega e alívio, com verdade, com autocuidado, com alto amor. Que a gente encontre esse lugar independente das nossas dificuldades, porque o foco principal é o quê? Aprender a dissolver aquilo que nos aprisiona, ou seja, o desapego. Então, a gente, apesar de tudo que a gente viva, a gente também sabe que é passageiro. Vou escrever, Durga. Patrícia Durga, linda. Vou escrever o mantra, o Gayatri de Shiva. Aguenta aí. Continua respirando, tá? Vou até falar. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodaya. O problema é que eu tô escrevendo pelo celular, pode sair letras erradas. Ou eu tô escrevendo errado também. Não, tá certo. Prachodaya. Deixa eu ver. Bom, se tiver algum erro de I e E, não tem problema. O importante é como você vai fazer a sua entonação, tá? E aí, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodaya. Falta um H no Dhi. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhi. Então, nesse I tem um H aí. Dhimahi. Tanno Rudra. Não é Tudra, é Rudra Prachodaya. Saiu tudo errado, né, gente? Mas vai dar pra acompanhar, tá? Amanhã eu coloco direitinho, prometo. Vamos abrir para Ganesha. Coloca a sua intenção novamente, respira. Lembra que o mantra a gente vai fazer como num trânsito. Num trânsito é ótimo. Como num transe. Então a gente inspira, expira e o mantra não para. Eu tô puxando o ar, eu tô mantrando, tá? Vocês vão perceber isso? E faça junto, tá bom? De acordo com o que você conseguir, mas na sua entrega, no seu momento. Aí. Gayatri de Ganesha, para abrir. Desculpa se minha voz falhar, tá? Porque quando eu falo muito, ela falha. Om Ekadantaya Vidamahi Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodaya. Gayatri de Shiva, que é esse que eu escrevi. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodaya. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi
Tanno Rudra Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Hara Hara Mahadeva, Hara Hara Mahadeva, Hara Hara Mahadeva. Que estejamos no caminho da purificação
E, gente, teve muito barulho, né? Moto, cachorro. Mas eu vou arrumando isso, tá bom? Porque na verdade eu percebo que esse é um chamado também para dar continuidade ao que eu faço, e então não serão só 9 noites, e eu quero trazer muito mais coisas, tá? Então tenha um pouquinho de paciência. Nossa, 5 horas da tarde que eu comecei, até que tem bastante movimento, né? Eu achei que ia ter menos movimento do que às 8. Nil! Eu tenho pensado em você, viu? Tenho mesmo, tô com saudade. Débora, saudade de você também. Gente, quanta gente maravilhosa. Carol, agora, só uma coisa que eu não falei sobre as nagas, o que é muito legal falar sobre Ada e Shesha rapidão, é que na verdade, as nagas, né, não exatamente na Ada e Shesha, as nagas, elas guardam, né, um tesouro, que é o néctar da iluminação, que é aquele de Shiva. Sabe quando sai aquele negocinho assim, já viram? Um líquidozinho? Amrita. E elas guardam esse Amrita, que inclusive no Avatar 2, a briga toda deles é pelo Amrita, que é o néctar da imortalidade, o néctar da iluminação, aí precisa ver exatamente. Mas é justamente esse, né? E é muito interessante que eles colocam a cor, né, dos personagens, inclusive bem parecidos com Shiva e Parvati, né? Mas então, quando a gente faz esse processo com as nagas, a gente está entrando em contato com essas forças, inclusive abrir esse portal de poder acessar esse Amrita, né? E com isso, então, eu vou finalizar com um mantra do yoga, né? Geralmente, era para eu ter aberto, né? Eu ia rezar, fazer o mantra no começo, e acabei começando falando, né? Mas esse mantra que eu vou fazer agora, geralmente a gente faz para o nosso aprendizado no yoga, que é o próprio caminho da iluminação. E exatamente isso que a gente está falando hoje encaixa muito, né? Você vê que não está separado o Tantra Yoga. Desculpa, estou fazendo limpeza. Para quem consagra ayahuasca sabe disso. A gente faz limpeza, né? E quem tem a mediunidade aflorada, às vezes eu fico limpando. Então, esse mantra que eu vou fazer agora, você só sente e deixa isso acontecer, porque na verdade é um pedido, né, para a existência, né, em forma de mantra, é que me leve à luz, né, que eu encontre esse processo de transformação, né, de amritar, né, eu tenho do caminho, o caminho para a luz, né, para a subida o despertar da minha consciência, né. Não que não tenhamos a consciência desperta, mas ela é limitada, né? Bom, aí falar de consciência, aí entraria em outro assunto. Então, vou fazer com vocês para fechar, mas antes de fechar, eu quero perguntar aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Renato, o Japamara é lindo. 108. 108, é de Rudraksha. E é interessante que no mantra de Shiva tem Rudra, né? E não vou te explicar exatamente agora a diferença deles, mas essa aqui é uma semente, né? Da Índia, e tem a representação de ser a lágrima de Shiva. Mas você não precisa fazer com a Japamala de Rudraksha, você pode fazer com qualquer um, o importante é a sua conexão, né? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Eu fiquei corada demais, né? Não sei se é o meu blush, que eu nem tenho costume de usar, eu passei muito pouquinho, ou se é o filtro. Ai, gente, coisas femininas. Bom, então vamos fazer o Asatoma, que na verdade não é esse o nome do mantra. Mas vamos relaxar e eu vou fechar por ressonância com o yoga e também esse pedido do nosso caminho da ascensão. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Eu vou entoando e eu vou sorrindo, é porque eu vou sentindo a vibração dentro de mim. O final, Om Shanti, 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 é paz, paz, paz. Então a gente finaliza com o encontro nosso, com a nossa própria alma, com a nossa entrega e o nosso despertar. Eu agradeço muito vocês aqui. Amanhã a gente vai fazer às 8. Eu só preciso ver se eu vou ter tempo suficiente para fazer... eu queria falar dos chakras, mas como eu tenho atendimento amanhã, eu preciso encaixar as coisas. Mas fiquem de olho, tá? Em torno de 8 horas eu abro. Se eu não tiver tempo para falar e dar aula de alguma coisa que eu gostaria de falar sobre os chakras, a gente faz pelo menos a Japamala, tá? Vamos mantrar até o dia 15. O dia 15 aí a gente vai chegar lá e eu vou falar mais, tá bom? Gente, beijos. Obrigada. Hariom. Axé, Saravá, Rausch, Arro. E é isso. Um beijo. Vai ficar salva, tá? Até amanhã.